Estamos aqui na sede do Jornal Aperitivo com o senhor Chico Marques para conversarmos um pouco a respeito da política pública, tanto do Brasil quanto região. Obrigado por ceder seu tempo aqui conosco. O jornal acompanha seu trabalho há muito tempo, né, na época que ainda era impresso, e falar um pouquinho de política com o senhor vai ser um aprendizado. Muito obrigada. Realmente, a gente tem uma história com Aperitivo, né? Através de um grande amigo, seu avô, né? Sim. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, depois de um longo tempo. A gente até matar a saudade desse contato, dessa relação. Sim, com certeza. Além de engenheiro eletricista, engenheiro da segurança do trabalho, o senhor também foi vereador de Itajubá, né? Nos mandatos de 93 a 96 e 2017. Também prefeito em 97 a 2000 e 2000 a 2004. Anos dedicados à política. Como foi estar assim ativa com o povo? Olha, a gente tinha nós inovamos na política em Itajubá. Era uma distância muito grande, né, entre o poder executivo e a população. E nós, quando chegamos lá, eu me lembro que uma semana depois que iniciou o nosso mandato, nós recebemos a visita de 2 diretores de associação de moradores de um bairro lá, que queriam marcar uma reunião para poder conversar sobre os problemas do bairro. E nós agendamos a reunião no bairro. E aí eu me lembro que no dia, na hora combinada, nós chegamos lá no bairro, só tinha os 2 diretores. Aí eu disse, olha, cadê a população, né? Cadê o povo do bairro? Ele falou, olha, a gente foi de casa em casa, convidando as pessoas para virem na reunião, que o senhor viria aqui, mas quem que vai acreditar que o prefeito viria aqui no bairro? E aí nós remarcamos para outra semana, no mesmo dia, na mesma hora. Quando nós chegamos lá, tinha um grande número de pessoas, tinha mais de 60 pessoas na reunião. Então foi muito interessante essa relação nossa. Os 8 anos de mandato, nós não fizemos nenhuma reunião no gabinete para tratar de assuntos da comunidade. Sempre as reuniões eram na comunidade, no meio da comunidade, perto do problema, e evidentemente que eu ia acompanhado, né, dos secretários das áreas que seriam pauta da reunião. Então foi muito legal essa nossa relação com a comunidade, esses 8 anos como chefe do Poder Executivo de Itajubá. Sim. Porque é importante a população estar envolvida com a política, que muitas vezes não acontece isso, né? Isso era praticamente um orçamento participativo a cada reunião, porque a gente chegava lá, discutia os problemas do bairro e aí definiam, né, quais seriam as necessidades e depois votava a obra mais importante. O que a gente precisa mais rápido é essa, e a gente atacava aquela obra, em seguida fazia a segunda opção. Então essa relação foi muito legal. E final de semana, sábado e domingo, zona rural. Que é importante. A gente conviveu na zona rural, né? Todo final de semana durante 8 anos. Eu não me lembro de ter tirado férias, e a gente ia todo final de semana para a zona rural, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia nos bairros da zona urbana. E é gratificante também, né? O resultado é muito legal. E dentro desses trabalhos, quais que te marcou, ou o que te marcou mais na política? Nós tivemos uma atuação muito assim, uniforme, né? Todas as secretarias a gente atuou de uma forma muito forte. Vou citar alguns exemplos assim rápido. A gente na área de esporte, nós construímos lá 4 ginásios poliesportivos. Em toda a história de Itajubá, tem um ginásio poliesportivo federal, que é o da Unifei, tem um estadual, que era até pouco tempo do estado, e tinha um ginásio poliesportivo só, lá do bairro Santa Rosa, que foi construído na gestão do ex-prefeito que me antecedeu, Saulo Geminiani. Durante o nosso mandato, nós construímos 4 ginásios poliesportivos, construímos 4 escolas novas, 0 num bairro que não tinha escola municipal. Um dos bairros foi o Rebojão, um bairro enorme, um dos maiores bairros da cidade, não tinha uma escola municipal lá. O Rebojão foi contemplado com uma escola municipal e com um ginásio poliesportivo. Creche também, a gente criou 4 creches novas.
Na geração de emprego a gente atuou muito forte, nós levamos para lá a Cabel, a Cabelalto, 2 empresas portuguesas. Conseguimos uma unidade da Mali, que estava fechando a unidade, acho que em São Caetano, e estava indo para Mojimirim, onde fica a diretoria da Mali, a empresa onde fica sediada a diretoria da Mali. E a gente conseguiu entrar no circuito e trazer essa unidade para Itajubá. Trouxemos a Indep, enfim, a GNS, a EG, Ferramentaria. Então a gente teve uma oportunidade de gerar bastante emprego em Itajubá. 2 grandes projetos que marcaram muito a nossa administração, aliás 3, né? Um foi a reforma e a revitalização da BR-459, que vai de Itajubá até Pouso Alegre. Era um lixo essa estrada. Na época nossa, era muito mais seguro você andar no acostamento do que na pista. A quantidade de buraco que tinha. Nós fizemos um trabalho muito bacana em Brasília. Na época, o senador Arruda era o líder do Fernando Henrique no Congresso Nacional e ajudou a viabilizar recursos para que a gente fizesse a recuperação, a restauração dessa estrada de Itajubá até Pouso Alegre. Foi uma grande obra. A entrada da cidade duplicou. Sim. Foi feita aquela pista duplicando ali, né, que passa em frente à Mali. Outra grande obra também que marcou muito a nossa administração foi depois daquela enchente violenta, né, do ano 2000. Isso que eu ia perguntar. Que nós fizemos a limpeza e alargamento da calha do rio Sapucaí. Hoje, naquela época, né, a calha passou a ter um volume de água 70% maior do que tinha antes do trabalho que nós fizemos. Então, esse excesso de água que ia para a rua e causava frequentes enchentes, passaram a ficar dentro da calha, né? A calha ampliou bem, afundou, fizemos um trabalho muito forte lá. Isso aliviou Itajubá por um bom tempo de enchentes. Sim, com certeza. Hoje já precisa fazer novamente aquele trabalho importantíssimo. Enfim, foram trabalhos muitas bem... obras, né, que a gente fez. Eu peguei a prefeitura, a cidade tinha muitas ruas de bairros da zona urbana que eram de terra. Então nós fizemos o calçamento de todas essas ruas. Itajubá deixou de ter naquela época ruas sem pavimentação. Conseguimos pavimentar todas elas. Um trabalho grande também que nós fizemos. Creche, enfim. Fizemos um trabalho em todas as áreas da prefeitura. Eu falo o seguinte, era um desafio que eu fiz logo depois que saí do governo municipal, que a gente não consegue andar em Itajubá sem encontrar uma obra nossa a cada 200 metros. Marcou. A pessoa pode escolher onde quer sair. Eu quero sair daqui da cidade. Escolhe por onde você quer andar. E a gente vai andando, a cada 200 metros tem uma obra nossa. Ou no piso que a gente está, né, no chão que a gente está pisando, ou uma escola, ou uma creche, ou um ginásio, enfim. Fez um trabalho a longo prazo, né? Foi um trabalho bacana e há esse reconhecimento, né? Hoje eu ando pela cidade, onde eu passo, as pessoas lembram daquela época como um bom tempo. E eu fico gratificado com isso. Tanto é que ficou 2 mandatos seguidos, né? Foi. A população sentiu, foi quando né? começou a reeleição, quando viabilizou a reeleição, né, de prefeitos, nós fomos reeleitos, começando a lei sobre isso. E o senhor ainda está na política ou apoia algum político, algum deputado? Eu pessoalmente não, né? Como candidato não, mas dizem que é uma cachaça e é verdade, viu? Porque a gente acaba sempre, né, vai se aproximando o período eleitoral, a gente acaba se envolvendo com um candidato, com outro, e sempre em quem a gente acredita mais, né? Eu tenho trabalhado, né, sempre por um candidato local, Itajubá, né, candidato a prefeito, e nas eleições também a gente tem atuado junto a candidatos a deputado. Hoje o nosso candidato a deputado federal em Itajubá é o Dimas Fabiano, com quem nós vamos apoiar no ano que vem, e o candidato a deputado estadual é o Zé Guilherme, que é parceiro do Dimas, e eles vão dobrar em Itajubá. Então, o ano que vem nós vamos estar também novamente atuando, né? Estão convidados aqui para uma entrevista. Para tentar ajudar alguém, nunca
como candidato. Eu acho que a minha hora já passou. Acho que na política a gente tem que saber a hora de entrar e tem que saber a hora de sair, né? Não, mas o senhor já tem um certo conhecimento sobre política, então ajuda, né? Querendo ou não. Dentro das nossas limitações, a gente tem conseguido ajudar. Mas nem sempre isso reflete em voto, né? É. Porque eu saí da prefeitura em 2004, então tem 17 anos. E nesses 17 anos o eleitorado trocou, né? Mudou, né? Tem muito jovem. A juventude hoje tem outras opções, né? Sim, então mudou um pouco a cabeça, né? Mudou. As redes sociais também contribuíram, né, para mudar muito a formação do eleitor, né? Formação e informação, né? A E também chamada desinformação, alienação. né? As redes sociais têm essa capacidade de informar e de Exatamente. desinformar. Muitos Mas caem acho em que fake mudou muito o news. perfil do eleitor, né? Não só pela juventude que está aí, mas também pelas redes sociais. Sim. Nem, é a chamada alienação, né? Chegou ali, é muita influência, fake news, É acaba verdade. que pega um vídeo ali, não assiste aquele vídeo, pega outras informações, né? Que nem o nosso papo antes aqui. É, passa um vídeo ali, depois vai tocar em alguma emissora, alguma coisa, eles cortam, fazem aquela edição e a pessoa acaba que pegando só E é coisas por alto. impressionante que a força da mentira é muito maior do que a força da verdade. Então, fake news é impressionante como é que compartilham e pega, né? E aí tem lá um vídeo que é verdadeiro, tal, você não consegue, você compartilha e não vai para Não vai. frente. A força da mentira é muito grande. Muito, muito grande. Por isso que as fake news aí são problemas, né, para o Brasil todo. E antes da gente politizar um pouco sobre o Brasil, vamos politizar um pouco sobre Itajubá. O que o senhor tem a dizer sobre a cidade, no geral? Como tá vamos se dizer aí, as governâncias que passaram? Tá sendo bons mandatos ou não? Precisa melhorar no quê? Você fez a pergunta agora, eu lembrei de mais de um projeto que eu gostaria de registrar, que foi o projeto Itajubá Tecnópolis, que é um projeto de desenvolvimento, é o único projeto que Itajubá tem. Itajubá não tem outro projeto de desenvolvimento, e esse projeto chamou a atenção da comunidade estadual, né, do governo estadual, chamou a atenção do governo federal. É um projeto de desenvolvimento, né, que se baseia na ciência, na tecnologia e principalmente na educação, aproveitando os nossos diferenciais, né? Sim. As escolas que a gente tem em Itajubá, todos os níveis, a mão de obra qualificada, né? Então tudo isso eram pré-requisitos bons, interessantes para desenvolver um projeto desse. E foi muito bom, ele teve sucesso na implantação dele, caminhou bem, mas depois, infelizmente, não teve sequência, porque os outros prefeitos que me sucederam entenderam que isso era um projeto do Chico. Então era preciso acabar com esse projeto, que é um projeto do Chico. E não era projeto do Chico, era projeto da cidade, né? Infelizmente, isso teve um retrocesso muito grande, mas eu vejo agora o atual prefeito da Itajubá muito interessado em retomar e desenvolver esse projeto. As incubadoras, né, com toda a dificuldade que foram criadas para o desenvolvimento das incubadoras em Itajubá, que era um braço do projeto Itajubá Tecnópolis, né, do Parque Científico Tecnológico. As incubadoras geraram bons frutos para Itajubá. Muitas empresas que se graduaram dentro da incubadora continuam em Itajubá, gerando empregos, né? Não são grandes empresas, mas são muitas pequenas empresas que contribuem para a geração de empregos. Também foi uma coisa boa. Voltando à sua pergunta, né, sobre as administrações, né, que nos antecederam, que nos sucederam, são perfis completamente diferentes, né? Um é um cara mais político, que fala muito e trabalha pouco. A gente sempre foi muito adepto da frase célebre do professor Dr. Teodomiro Santiago, que foi o fundador da Unifei, né? Sim. Que diz: revelemo-nos mais por atos do que por palavras. Essa foi a meta nossa, a gente queria se revelar por atos, não por palavras, né? De ficar fazendo discurso bonito
mentindo para convencer as pessoas que a nossa gestão era melhor que a outra. Nós não tivemos essa preocupação. Uma outra coisa também, que isso a Paula vai se lembrar, o veículo de comunicação que a gente tinha na época, que era mais atuante junto à comunidade, era a Rádio Itajubá. E a Rádio Itajubá, ela ia com microfone, com repórter na rua para ouvir as pessoas. Não tinha esse negócio de ficar fechado dentro de uma sala de entrevista e aí quem que está entrando, o que o cara quer saber? Não, deleta esse aqui não, esse aqui pode botar, põe no ar essa pergunta aí. Não tinha filtro, não tinha censura, não tinha nada. O cara ia na rua e a pessoa falava assim, esse buraco aqui faz 3 meses que está aqui, a prefeitura não resolve. E aí no dia seguinte, eu dizia para o secretário, vai lá na rua, junto com a Rádio Itajubá, conversa com a comunidade lá e agenda, marca uma hora de você resolver o problema. Então, a gente via esse trabalho da Rádio Itajubá como uma parceira do município, nos ajudava muito. Sim. Hoje, se fizer isso, a rádio é inimiga, a rádio quer prejudicar o trabalho, então a imprensa é contra. Então, isso também foi uma coisa que acho que foi um diferencial na nossa época. Então, esse era um perfil nosso, mas já não era o perfil dos prefeitos que nos antecederam e nem dos prefeitos que sucederam a gente. O BPS era um prefeito mais de idade, né, mais fechado, mais de escritório. Conservador. O Jorge já tinha um perfil muito parecido com o nosso, né, já era um cara mais dinâmico, mais de ir para a rua. E depois o Rodrigo, difícil falar com ele. Independente do trabalho que ele desenvolveu lá em Itajubá, ele era incomunicável, não se comunicava com ele, não se conseguia falar com ele. O Christian tem um perfil completamente, é o sucessor, né, do Rodrigo, mas tem um perfil completamente diferente do Rodrigo. Aberto. Ele é mais aberto ao diálogo, ele é mais humilde, né? Ele não tem essa preocupação de ficar na rádio exaltando o seu trabalho e tal. Se fazer, então, né? Isso agrada, né? A uns e desagrada a outros. Mas, enfim, todos os prefeitos, né, tantos que nos antecederam, como nós e como aqueles que nos sucederam, eles com certeza fizeram para o Itajubá. Né? Mas o lado crítico de um prefeito com relação ao outro sempre é de apontar defeitos. A gente nunca teve essa preocupação, né, de transformar obras e contratos como instrumento de disputa política. Não era o nosso perfil. E quando eu saí eu senti isso, porque alguns projetos nossos foram deletados, foram paralisados porque era um projeto do Chico. E não era projeto do Chico. O Chico não tinha projeto nenhum. Eu não tenho projeto. Quem tinha projeto era o prefeito, que por coincidência era eu, mas eu saí e o projeto ficou. Ah, não, esse é o projeto do Chico. Então muita coisa foi abandonada, foi paralisada. Isso é ruim, né? Mas eu acho que de certa forma, de forma geral, todos eles erram, nós erramos também, mas deixam boas obras para a cidade. Sim. E por falar, né, nessa questão de deixar obras ou não, viabilizar um plano diretor para o município, então é muito necessário, muito necessário. E Itajubá, não sei se tem um plano diretor já concretizado. Essa foi uma grande obra também que nós deixamos para Itajubá. Quando eu cheguei na prefeitura, não existia plano diretor. Olha. E nós desenvolvemos um plano diretor do município de Itajubá, com a ajuda da Fundação João Pinheiro, que é uma fundação de Belo Horizonte muito renomada, com experiência nessa área, né, de ajudar o município a alavancar seu plano diretor, a criar seu plano diretor. E nós fizemos isso, eram reuniões periódicas com a comunidade, com a população em geral, né, nos bairros, com a comunidade acadêmica, enfim, com os empresários, Associação Comercial, CDL, foram inúmeras reuniões e a gente foi levantando, tinha até o SEBRAE foi nosso parceiro na elaboração do plano diretor e a gente tinha lá um programa que chamava FOFA.
O FO era fortalezas e oportunidades, era aquilo que era de forte da cidade. E o FA, fofa, o FA era fraquezas e ameaças. É aquilo que prejudicava a cidade, que a imagem não era boa, né? Nesse trabalho a gente ficou lá quase uma semana, fechado lá discutindo, debatendo, e tudo isso para no final fazer o plano diretor. Eu me lembro que uma das principais ameaças de Itajubá era a parte visível da cidade, a imagem da cidade. Iluminação fraquíssima, as praças todas detonadas, né? Então isso foi uma coisa que marcou, e a gente conseguiu fazer em toda a cidade, reforma de todas as praças, canteiros, enfim, onde tinha um jardinzinho, uma área verde, a gente conseguiu restaurar, recuperar, fazer ficar bonito. Então, e não foi só com a prefeitura, foi com parceiros. Que é importante. E a gente conseguiu desenvolver parcerias onde o empresário ficava responsável por aquela área, que ele reformava, botava lá as placas dele e cuidava para a prefeitura. Mas isso tudo, eu falo que a prefeitura é igual casamento. Né? A prefeitura, que eu digo assim, a relação da prefeitura com a comunidade é igual casamento. Você só casa com quem você confia. Então, quando você consegue fazer que a prefeitura tenha credibilidade junto à comunidade, as coisas acontecem, as parcerias acontecem. Porque às vezes a pessoa fala assim, nós tentamos fazer parceria há 4 anos, aí ninguém deu bola para a gente, porque você não tinha credibilidade suficiente para convencer o parceiro a ser seu parceiro, né? O empresário a ser seu parceiro. E nós conseguimos. E foi tão bacana isso, eu estou pegando um exemplo que seria a reforma de todas as praças da cidade. Hoje, se você passar em Itajubá, tem praça lá que dá dó, abandonada, piso quebrado, banco quebrado, a área, a coisa visível da cidade, a impressão, né, de quem chega de fora e vê, muito ruim. Mas a gente conseguiu fazer de tal forma que tinha fila de espera. Uma coisa incrível. Deu fila de espera, as pessoas querendo, eu quero aquela praça lá, que eu vou reformar ela e põe lá, eu cuido dela. E a gente selecionando, veja bem que coisa bacana, né? E não é usual, não é comum. A gente conseguia dizer, não, essa praça então fica com você, eu vou arrumar uma outra para você, você espera um pouco. E as coisas aconteceram. Foram rotatórias, todas as praças. E o projeto chamava Praça Nossa. E quem cuidou foi a minha esposa, Denise. A gente criou essa credibilidade, né, junto aos empresários, e ela foi fazendo o contato e tal, e foi desenvolvendo esse projeto. Mas, resumindo, né, foi o que eu falei, todos os prefeitos deixam um legado bacana para a cidade, né? E evidentemente que falham, como eu também falhei. Ah, sim. Eu vi recentemente o projeto sobre IPTU social. Eu acho que é até bom nesse tempo de crise, né? Que o Brasil está passando. O que o senhor acha a respeito disso? Olha, eu tenho uma visão crítica com relação à atuação das prefeituras, não vou dizer só Itajubá não, de uma forma geral, que não olharam para esse lado social, principalmente nesse período de pandemia. Eu acho espetacular esse projeto, né? Porque é o seguinte, todas as prefeituras receberam subsídio do governo estadual, do governo federal, receberam subsídio lá da Vale do Rio Doce, que veio por causa daquela catástrofe de Brumadinho. Então, o que eles tinham que fazer? Já que é bom receber, que fosse bom também repassar esses subsídios, esses benefícios para quem mais precisa. Muitas prefeituras receberam e não fizeram isso. Então, por isso, esse é um dos projetos, né, que eu acho que é importante nessa hora de olhar para as comunidades mais carentes. Eu vejo que o principal objetivo da prefeitura é de atender quem mais precisa da prefeitura. Com certeza. Você
Você vai atender, por exemplo, o centro da cidade. O centro da cidade tem tudo. Claro que precisa de uma coisa ou outra, mas olha para a periferia, olha para a zona rural. Eles têm muito mais necessidade do que o centro da cidade. Então, aí entra essa questão social, né? De a prefeitura Sim. voltar seus olhos para quem mais precisa. E aí esse projeto é um projeto muito interessante. Porque Que eu vi. eu, se fosse votar, votaria a favor, com Sim, com certeza. certeza. Mas o que eu ouvi muito é eles fazerem projetos para o quê? Vamos cobrar depois. Acho que depois também a pessoa ainda vai estar com. Acho que reduzir um pouco ali, acho que ia também dar uma equilibrada, não sei, né, se o senhor também concorda, mas. A carga tributária brasileira, não só a federal, a estadual, mas a própria municipal, é forte, é pesada. É. Muito pesada. Sim. Eu acho que ser empresário no Brasil É complicado. é complicado. O cara tem que ser muito corajoso, porque ele tem um sócio que não trabalha, que não põe dinheiro no negócio, mas todo mês está ali para poder tirar o pedaço que é dele. E se você não pagar, você vai responder processo, multa, vai fechar a sua empresa, vai tomar seus bens. É um negócio de doido, né? E eu vejo que quanto menor for a carga tributária, eu acho que a possibilidade do comércio crescer, da indústria crescer, é muito maior, porque aumenta as vendas. Sim, sim. Eles fazem assim, não, vamos vender uma unidade só, mas dessa unidade, 40% vai ser imposto. Talvez fosse melhor vender 40 unidades e pagar 1%. Sim. Quer dizer, eu estou exagerando. Por quê? Porque para produzir 40 unidades, você vai ter que contratar mais gente. Você vai ter que comprar maquinário, você vai pagar mais energia. Então, há um giro, de uma forma geral, né? Todo mundo ganha. Mas não é fácil. Ser empresário no Brasil não é fácil. E vendo esse lado, já que a gente chegou na parte de tributos, o que o senhor pensa a respeito da reforma tributária? Eu sei que ela, assim, ela ajudou, o fundo imobiliário ficou um pouquinho ruim, é bom para pessoas de baixa renda, mas um pouco ruim para quem tem mais, né? Porque quem paga mais impostos são os desfavorecidos no geral. Mas essa reforma trabalhista vai mudar um pouquinho, né? Com essa reforma tributária, no caso. O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu não conheço detalhes da reforma tributária, mas eu acho que o governo, tanto estadual como federal, né, que são os maiores, tinha que ter essa visão de trabalhar na redução da carga tributária no Brasil, buscando exatamente isso que a gente acabou de falar, né? E buscar mais produtividade, mais trabalho, mais geração de emprego, exatamente com a redução da carga. Você diminui o seu preço final, mas consequentemente você vai ter mais retorno do que você tem hoje. Sim. Mas eles não acreditam nisso, acham que eu não posso perder essa receita. Nessa receita que o governo acha que não pode perder, tem inadimplência, tem as pessoas que fazem um mecanismo lá para fugir da carga tributária. Então, na hora que eles fizerem um imposto justo, eu acho que todo mundo vai pagar, todo mundo vai crescer, vai haver geração de emprego, vai haver aumento o retorno dos impostos para a prefeitura vai aumentar, né? Porque em torno de 25%, por exemplo, do ICMS, não é essa a regra, mas é mais ou menos isso. Todo ICMS que é gerado no município, em torno de 25% retorna para a prefeitura. Então, quanto mais gerar, quanto mais imposto recolher, mas eu acho que o caminho de recolher mais imposto, aumentando a carga tributária, é um caminho aí meio errado, né? É o caminho errado, é coisa do incompetente, né? Falar, tá precisando de dinheiro? Aumenta o imposto. Não existe isso. Aí é fácil, Eles fazem a dívida deles lá e depois o menor acaba pagando o pato. Eu vou citar um exemplo. Quando nós chegamos na prefeitura, em 97, primeiro ano de mandato, como prefeito, nós tínhamos uma dívida muito grande lá na prefeitura, não só de IPTU, mas de ISS, principalmente de ISS.
a gente notava que a receita era muito baixinha, que era incompatível com o volume de prestação de serviço de profissionais que existia em Itajubá. Aí a gente foi analisar o ISS naquela época era 5%. E a prefeitura arrecadava X, eu não lembro o número. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma política de reduzir o ISS de 5% para 2%. Mas deu um salto na arrecadação tão grande que nós tomamos um susto. Porque com 2% todo mundo passou a pagar. Então, ao invés de diminuir a arrecadação, quando a gente tirou de 5% e reduziu para 2% o imposto sobre serviço, o ISS, aumentou. O resultado foi aquilo que a gente imaginava. Então, eu acho que com essa mesma visão, poderia ser feito alguma coisa parecida com os impostos federais e estaduais. Agora, a carga tributária hoje no Brasil, federal e estadual, é muito pesada. É aterrorizante. Isso daí remete à privatização, né? A gente chega nesse ponto crucial. O que o senhor pensa a respeito? Privatização de Correios, Petrobras, Eletrobras? Eu sou a favor de privatizar tudo aquilo que estiver fora das prioridades do Poder Executivo, tanto municipal como estadual, como federal. Eu vou citar um exemplo. Quando eu me formei em Itajubá, foi em 1974, de eletricista, eu já namorava, né, a Denise, minha esposa, e eu fui trabalhar em Santos. Eu fui na Telesp, na época as telefônicas eram todas estatais. Era a Telemig em Minas, a Telesp em São Paulo, né, a Telerge no Rio. Eu fui na Telesp para comprar um telefone fixo, porque eu ia trabalhar em Santos, ia morar num apartamento lá, com alguns amigos também que formaram aqui em Itajubá. A gente foi lá para comprar um telefone. Aí, depois que a gente definiu, né, tudo certinho, o plano, a Telesp pediu 24 meses para fornecer o telefone. Mas 24 meses, isso é um plano de expansão, que a gente tem que conseguir dinheiro com o governo para poder aumentar a capacidade aqui da central. Vamos contar uma história longa lá para justificar a demora de 24 meses. Hoje, você sai da loja, compra um celular, sai falando. Sim. Então, isso é fruto da privatização. Você pode falar assim, certeza. mas aí o cara perdeu o emprego. Não, eu não vou entrar nesse mérito, porque pode fazer a privatização com um compromisso, né, de mais um tempo para as pessoas buscarem uma outra oportunidade, ou preservar aqueles caras que estão faltando, sei lá, 4, 5 anos para aposentar. Isso tudo é possível discutir e colocar nas regras da privatização. Mas que tem que privatizar Petrobras, Correio, tudo aquilo que estiver fora da prioridade do Poder Executivo, eu sou a favor que privatize. E o exemplo que eu cito é esse. Eu lembro que eu combinava com a minha esposa que eu ia para um posto telefônico que ficava na praia, né? São várias cabines ao longo da praia lá em Santos. Toda quarta-feira eu ia para falar com ela. Eu ficava umas 2 horas sentado na cadeira e a telefonista lá enfiando os preguinhos lá, aquela fiação. Aí chegava uma hora e falava, José Francisco, cabine 2. Aí eu entrava na cabine 2, caía a linha. O senhor pode sair da cabine, depois eu chamo de novo. Aí passava mais uma meia hora, eu conseguia falar. E na hora que privatizou, foi uma rapidez, né, que tudo aconteceu. E deu um boom, né? Hoje ninguém mais quer voltar naquela época. Né? Com certeza. E mesmo que haja a privatização, o Estado ainda tem aquele poder ali do monopólio para gerar, assim, vamos supor, né? No caso das desvantagens da privatização, há externalidades, como poluição. A empresa vai lá, polui e tudo mais, mas tem um Estado que vai lá e deixa projetos para ele não poluir. Aí vem o Estado e mexe os pauzinhos. Aí, tirando isso, é a eficácia da privatização, que tira aquele interesse político, que tem até aquela coisa lá do cabine de emprego, né? Tem muito disso. Né? O que não fica lá estatal e
né? E eu não, Outras, né? e eu não conheço alguma privatização, pode ser que eu esteja até desinformado, não conheço nenhuma privatização que o resultado final aumentou o preço do serviço ou do equipamento. Por exemplo, vamos pegar a questão do gás e do combustível. Sim. Eu tenho certeza absoluta, se privatizar, vai cair o preço. Porque o peso da Petrobras para produzir o gás, para produzir o combustível, é muito pesado. Sim. A iniciativa privada, ela consegue enxugar custos, ela consegue fazer tudo ficar mais barato do que é na mão da área pública. Sim, sim. Então, eu não conheço nenhuma área que tenha sido privatizada e que o preço subiu. Não conheço. Aumenta a competição, vai gerar muito mais empresas que vai fazer, né? Que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem várias empresas ali de gasolina, né? Então, tendo mais empresas ali, eles vão diminuir. É 0,77, se eu não me engano, o preço da gasolina, comparado a 7, né? Aqui. Exatamente. Então, tendo aquela coisa e, querendo ou não, o governo, ele aumenta a receita. E a venda, ele pode também aproveitar isso para amortecer as dívidas dela. Então, isso também é um ponto positivo na privatização. O Estado deixa de ter aquela despesa, né, todo mês para poder segurar a atividade daquela empresa que vai ser privatizada, empresa estatal que vai ser privatizada, e passa a ter receita. Quer dizer, a receita continua, porque os impostos que a empresa vai gerar, o Estado vai ter a participação dela. Né? Só que ele deixa de ter o custo. O ganho da privatização é muito grande, além de entrar aquele dinheiro, né, que no leilão entra. E não é, a gente vê às vezes falar, não tem dinheiro para fazer assistência social. Mas onde é que está indo o dinheiro? Às vezes está indo para as empresas estatais, né, que tem lá 300 pessoas para fazer um serviço que a iniciativa privada faz com 30. Então, é complicado. Aí vem a questão da reforma administrativa, que também cai na privatização. Porque ela vai aumentar as chances da demissão para quem não trabalha direito, né? Tá fazendo tipo corpo mole, ser demitido. A pessoa vai, não tem, né, o que perder, as empresas, e vai. Agora, a área de educação, né, saúde, assistência social, eu acho que essas áreas, né, são prioritárias. Sim. E essas permanecem, e outras, né, permanecem na mão do Estado. Sim. Ou do município, do Estado ou da União. É um trabalho que tem que ser bem elaborado, né? Para não gerar problemas para a questão de saúde, educação. Exatamente. Quanto à reforma tributária, já falou. O senhor é adepto da terceira via para a presidência? Que entra ali, né? Partidos como agora vai ser Bolsonaro ou Lula, né? Primeira, que as pessoas falam, né? Mas tá ali o Moro querendo ser candidato. O que o senhor pensa a respeito? Olha, eu acho muito difícil que de hoje, né, até lá maio, junho do ano que vem, o que nós temos pela frente? Outubro, novembro, dezembro, mais 5, 6 meses, em 8 meses, 9 meses, consiga se viabilizar uma terceira via no Brasil. Acho muito difícil. Então, pouco tempo. Há pouco tempo, na política as coisas sempre são muito negociadas, muito demoradas, né? E eu não vejo como a terceira via chegar ao ponto, né, de disputar com a direita ou com a esquerda. E se permanecer esse quadro, né, esquerda com direita, eu continuo com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele foi eleito com o jeito dele. Sim. Esse jeito maluco, de jeito de falar tudo que pensa. E se ele, como presidente, virasse um santo, muita gente ia falar assim, eu não votei nesse cara não, eu votei naquele maluco que falava as coisas, tomou facada. Esse é o Bolsonaro que todo mundo escolheu. Agora, o que pode dificultar, né, a eleição do Bolsonaro é a questão da economia. Eu vejo assim,
Pelo jeito dele falar, isso o pessoal vai superando. Não vejo que isso seja problema, não. Mas se sobe o preço do gás, se sobe o preço do combustível, se sobe o preço do diesel, se a bolsa cai, se o dólar dispara, e aí isso começa a afetar o produto lá na prateleira do supermercado, a pessoa vai lá para fazer a compra, não consegue fazer a compra de tudo, esse é um problema. Esse é um problema que eu acho que interfere muito forte na eleição. Sim. Agora, essa polarização também que hoje, né, existe entre esquerda e direita, isso vai continuar existindo o resto da vida. É que nem futebol, religião. É querer, por exemplo, que Corinthians e Palmeiras assistam um jogo de mãos dadas. Não tem jeito, é que Vasco e Flamengo, Atlético e Cruzeiro, então isso faz parte, é uma rivalidade que existe natural. O pessoal da esquerda querendo derrubar o pessoal da direita, o pessoal da direita derrubar o pessoal da esquerda. Então essa rivalidade vai sempre acontecer. Mas na minha avaliação, se polarizar, né, esquerda e direita, como eu acho que vai polarizar, porque não vejo como aparecer a terceira via em um curto espaço de tempo, eu fico com a direita. Sim. Acho que é um risco muito grande para o país o retorno da esquerda para o poder. Bom, a gente fala sobre politização, polarização, mas não pode ir também pro fanatismo, né? Que acaba virando fanatismo, você ficando sendo roxo, mas você tem que falar sobre política. Né? A palavra política já fala, né, que é policidadão. Então, o cidadão tem que exercer a política. Se você fala da política, você tá exercendo. Mas a pessoa que fala que não quer saber sobre política, vai no supermercado, compra uma carne. Ah, a carne tá cara, já tá falando sobre política. Né? Não tem como, né, sair dessa parte. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui, porque é bom falar sobre política, é um desafio, mas é um desafio necessário. E as portas do jornal estão sempre abertas para o senhor. E muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, a você, ao jornal, a Paula, e me coloco sempre à disposição. Parabéns pela estrutura de vocês aqui, né? Eu fico feliz que o Jornal Aperitivo, né, esteja hoje com essa estrutura. Acho que seja fruto de muito trabalho de vocês, muita dedicação. E a gente sabe, né, que tanto para o empresário não é fácil enfrentar, ser empresário no Brasil, mas também eu sei que não é fácil trabalhar, né, com jornal. Lamento que vocês não estejam sediados lá em Itajubá, mas vocês estão muito próximos da gente lá. E me coloco à disposição. Sempre que precisar, bater um papo, estamos aí. Obrigado, viu? Obrigada, senhor.